É uma noite especial, nós estamos no meio da nossa série, no início da nossa série, melhor dizendo, e às quartas-feiras, então, nós vamos substituir o nosso momento de oração, as nossas quartas-feiras de oração, para estar juntos conversando sobre relacionamento. E hoje, de uma forma muito especial, inclusive da parte de Deus, não foi por acaso, acredito, estava zapeando, até estava conversando com a pastora Lorena, não sou um cara de zapear muito no Instagram, mas estava zapeando e com o Douglas, inclusive, ali no Instagram dele, já nos abençoou aqui algumas vezes, vi que ela tinha dado um livro para ele. Fui stalkear e falei, nossa, vamos ver quem é. E, de repente, vi que ela faz um trabalho muito maravilhoso, novo, por sinal. Ela vai conversar um pouco sobre isso com a gente, para falar com mulheres ou homens também, não, por que não dizer, né? Solteiros e solteiras. Então, é com muito prazer que eu recebo aqui a pastora Lorena. Venha cá, por favor, pastora, sente-se. Pode ficar à vontade. Já vou pedir para você sentar para ficar super à vontade. Vamos ver se... Boa noite. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Dizer que, para mim, vocês têm um momento de oração, né? Na hora que eu estava subindo aqui, o Senhor falou comigo que essa também é uma noite que Ele vai falar conosco. Amém. Assim como Ele fala conosco no tempo de oração, eu creio que hoje esse momento vai ser uma resposta da sua oração. Amém. Meu desejo é que o Espírito Santo tenha liberdade para falar com você, tanto solteiro como casado, todos que estão aqui. Não é nunca sobre o estado civil, mas nós estamos aqui diante daquele que é a palavra, que sempre tem algo fresco para as nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe. Queria convidar também a minha esposa, excelentíssima, linda, maravilhosa. Venha para cá. Pode sentar mais para lá, pastora? E acho que ela senta aqui para a gente ter um enquadro legal da câmera, né? Eu sou meio... Vem para cá, amor. É isso, então. Para contextualizar, eu vou pedir para a pastora Lorena falar um pouco sobre a vida dela. E que é incrível, tanto da parte, não apenas do testemunho, mas da trajetória que acaba, de alguma forma, também sendo parte do testemunho. A gente conversou bastante, né? A gente conversou domingo, conversamos ontem, conversamos bastante hoje. E é interessantíssimo. Por isso eu, confirmando, reforçando aquilo que a pastora disse, realmente, se você abrir o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai tocar muito, vai falar muito fortemente com você também. Então, pastora, por favor, fale um pouco de você para a gente. Então, gente, eu me chamo Lorena. Eu me converti em 2005, então tem alguns anos aí que eu já conheço Jesus, graças a Deus, Ele me alcançou. Sou servidora pública, atualmente sirvo na comunidade Reino, em Balneário Camboriú, do pastor Eduardo Reis. Eu já tenho uma trajetória com Jesus aí de mais de 20 anos. E é muito recente aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida com esse tema de relacionamentos. O meu último relacionamento aconteceu em 2007. Eu me converti em 2005. Meu último relacionamento foi em 2007. Ou seja, se você fizer as contas aí, tem mais de 15 anos que eu estou solteira. Então deve ser por isso que eu estou aqui sentada conversando com vocês. Tem bastante né? Então, nesses 15 anos aconteceu muita coisa na minha vida, muita coisa mesmo. E eu tenho certeza que nesse período aí, o Senhor trouxe muita graça na minha vida, nesse período. E eu acho que é talvez por conta dessa quantidade de tempo aí solteira, e por essa experiência, e especialmente por aquilo que o Senhor está fazendo também na minha vida, que eu tenho a graça de estar aqui compartilhando com vocês. Talvez vocês pensem assim, ela deve estar 15 anos solteira, e aí, como que era a vida sentimental dela antes disso? Bem, eu sou filha de pais separados, meus pais se divorciaram quando eu tinha 4 anos. Meu pai saiu de casa para ter um relacionamento com uma outra mulher que foi a razão, né, do término do casamento dos meus pais. Então, com apenas 4 anos, meu pai saiu de casa e depois disso, meu pai também se separou dessa outra pessoa, ficou com uma outra pessoa, depois se separou e já está com uma outra pessoa. Então, ele está ali praticamente ali no 4º relacionamento dele. Então, já se encontrou com Jesus, graças a Deus, né? Eu tive o privilégio de falar de Jesus para o meu pai.
Mas eu vivi numa família disfuncional, né? Então, assim, eu nunca tive uma referência do que é casamento dentro da minha casa. Minha mãe se divorciou e conheceu uma outra pessoa, então essa outra pessoa morou com a gente na minha casa, mas ela também se separou dessa pessoa. Na minha família, apesar da minha avó ser cristã evangélica, né, de ter evangelizado a família, várias mulheres tiveram problemas com casamento, muitas foram traídas e, enfim. Então eu nasci num repertório e fui criada num repertório bem complicado de casamento, né? Mas eu estava falando para o pastor, né, que com meu pai e a minha mãe, ele também se casaram num contexto complicado, porque eles se casaram muito jovens. Meu pai se casou com a minha mãe porque ele engravidou, a minha mãe engravidou da minha irmã mais velha. Então, a minha avó, como era muito, muito da igreja, aquela coisa toda, disse que se ele não casasse, ele não ia ver a minha irmã. Então, eles meio que casaram num contexto forçado, não foi um negócio muito legal. E casaram muito inexperientes, assim, né? Minha mãe, quando estava grávida da minha irmã, ainda fazia faculdade. Então, foi tudo muito sofrido para ela, essa questão do casamento, né? Dos filhos. Ela dizia para mim, depois de eu crescer, ela falava assim, cara, no primeiro filho o meu casamento balançou, assim, né? Porque, na verdade, eles se casaram, ela já grávida. E no segundo, que foi eu, né? Não deu conta, não sustentou. Então, meio que eu vi ali, dentro do meu contexto ali familiar, o casamento ser um grande sofrimento, assim, né? E eu, de certa maneira, me sentia até um pouco culpada, assim, de pensar, nossa, eu vim e a minha mãe e meu pai não conseguiram sustentar um casamento por causa do segundo filho. Então, eu cresci dentro desse contexto. Com 10 anos de idade, eu tive, vamos colocar aqui, o meu primeiro namoro, 10 anos de idade. O meu pai o meu avô, no caso, ele era... Meu bisavô meio que formou meu avô num contexto militar. O meu avô também serviu, né, como militar, era médico, mas serviu como militar. Então, a cultura da casa do meu pai era uma cultura muito de imposição, que era bem naquele contexto ali, né, até histórico, que todos nós sabemos ali do governo militar. Então, meu pai nasceu na década de 60. Essa década foi a década do sexo livre, drogas livres. Não sei quem já pesquisou sobre isso. Mas esse contexto histórico, toda a cultura da época girava em torno dessa libertinagem, né? dessa questão do completo oposto do regime militar. Então, na época, isso era o que estava em voga. E uma das coisas que meu pai dizia ao ter filhos, né, pensar em filhos, ele falava, meu avô não tinha um contato próximo com meu pai, ele não ensinava muito, era só aquela imagem de alguém que proibia ele de fazer as coisas, mas que não tinha relacionamento. Então, ele não desenvolveu um bom relacionamento com o pai dele. E o meu avô também foi um cara que adulterou muito, traiu muito a minha avó. Meu pai viu isso também. Então, assim, eu sou fruto de um contexto, né? E todos nós somos fruto dessas experiências familiares que tivemos. A gente precisa ter muita empatia quando a gente olha para trás e fala assim, eu vou falar de impactos aqui da minha educação, na minha vida sentimental, mas eu tenho maturidade para compreender que eu fui fruto que meu pai também não recebeu aquilo que ele não me deu, né? E aí a gente vai... E o desafio sempre é que quando a geração lá da ponta, que no caso sou eu, conhece Jesus, nós temos o desafio de mudar o curso da história. Né? Então, toda pessoa que converte numa família, ela tem o desafio de fazer diferente a partir dessa próxima geração. E esse hiato ali, né? e essa geração, no caso, que sou eu, para dar luz a algo novo, né? Tipo, realmente é uma guerra espiritual, psicológica, porque ali você está tendo que mudar o contexto de uma família. Né? E eu... Quer falar? Porque você mulher, falou... né? Mulher se controlando para não cortar outra. Sim. Mas ia também, Lorena, também chegar num ponto de você parar de culpar a sua geração, né? Porque, claro, tem os impactos, mas de você tomar uma atitude de falar, não, daqui para frente, como tu falou, né? Porque a gente, às vezes, se apega no passado, né? E fica, ai, meu Deus, porque minha mãe, então eu nunca vou ser. Sim. Não, você tem a oportunidade de ser diferente, né? Sim. Através de Jesus. E esse é um ponto bem importante, assim, que eu fui a ferramenta de evangelização dos meus pais.
né? Minha mãe aceitou Jesus na minha célula. Meu pai aceitou Jesus, aceitou Jesus e se batizou também no contexto das células que eu liderava lá em Belém, né? Eu sou de Belém. E todos eles foram evangelizados por aquilo que Jesus fez por mim. E eu me sinto assim super privilegiada. Eu lembro que há anos e anos atrás eu sofrendo as consequências dessa orfandade, dessa ausência paterna, que isso marcou muito a minha vida, e eu tinha noção disso. Eu lembro que eu uma vez, diante do Senhor, assim, numa sala de oração, eu estava, e eu falei: Senhor, por que tu me deu esse pai, tipo assim, que não me ajudou, que não formou minha identidade? Por que você me deu esse pai? Eu estava ali fazendo uma pergunta honesta para Deus, porque nenhum de nós nascemos no contexto que nós estamos na família que estamos, no tempo que estamos, por um acidente. Deus nos plantou aqui, nesse tempo, nessa casa, nessa comunidade. Então, se Ele nos plantou aqui, é porque existe algo que Ele quer fazer através da nossa vida. E eu estava ali numa guerra com Deus. Senhor, por que você me deu esse pai, sabendo que eu precisava tanto de um pai? Por que você me deu esse pai? E o Senhor falou para mim: eu não dei esse pai para você. Eu dei uma filha para o seu pai. Você é o presente de Deus na vida do seu pai. Então, é sempre que o Evangelho, ele nos chama para um lugar de maturidade. Porque a vida que nós carregamos é capaz de transformar ambientes, entende? Então, eu queria que o meu pai, que não conhecesse Jesus, tivesse feito algo por mim, quando, na verdade, eu achei a pérola de grande valor. Então, eu era o presente para o meu pai. E naquela hora que o Espírito Santo falou isso no meu coração, foi duro de ouvir, porque eu falei assim: é você que vai ser o presente. Foi eu que te dei de presente para ele. Você vai ser a mudança na vida dele. Eu falei: glória a Deus. Eu me senti honrada, mas ao mesmo tempo que me sentia muito honrada, eu entendia que aquela ausência, e eu quero falar um pouco de ausência, antes de fazer as perguntas, algo que o Senhor tem me ensinado nesse período aí de estar solteira, e nesse grande período em que eu não tive um pai presente na minha vida, o Senhor me ensinou que todas as ausências que nós temos, todas as fraquezas que nós passamos na nossa história, todos os vãos que a gente precisa interagir, lidar, na verdade, são o terreno onde a graça, o poder e a beleza de Deus se revela na nossa vida. Sabe, por ter estado solteira nos últimos 15 anos, eu vi o Senhor sendo o noivo, a pessoa que me protege, que me provê, que me abençoa, dos pequenos até as grandes coisas da minha vida. Então, eu sempre digo para as pessoas assim: não despreza o espaço que está vazio na sua história, porque é exatamente ali que o Senhor vai preencher e vai construir uma relação significativa com você. Sabe? Então, aquilo que muitas vezes a gente rejeita é aquilo que vai mudar a nossa história. É o relacionamento que vai... Sabe? A presença de Jesus vai ser derramada ali. Tem até uma música da Laura Soguedes que ela fala isso: o amor que preenche profundos vãos. Então, no profundo vão da minha vida, no profundo vazio da minha história, o Senhor se revelou meu pai, o Senhor se revelou meu noivo, o Senhor se revelou meu melhor amigo. E talvez eu só esteja falando aqui com vocês hoje, não porque... e com solteiras na internet, não porque eu seja melhor do que elas, pelo contrário. A minha história é uma história talvez até pior do que de muitas. É mais difícil. Acho que a palavra pior não é a melhor para se dizer, mas mais difícil. Mas o que me torna diferente não é a minha história, não é a história das minhas ausências. Eu não sou a história das minhas ausências. Eu sou a história de um Deus que preenche isso. Sabe? Então, a minha história não é o que me acontece, a minha história é o que Deus faz com o que me acontece. E com 10 anos de idade, voltando aqui, com 10 anos de idade, eu chamei meu pai e falei assim: pai, eu quero namorar. Então, tem um garotinho aí que eu estou interessada nele e eu quero me relacionar com ele. E aí o papai disse: minha filha, fique à vontade, porque esse era o sonho dele, né? O sonho dele era poder chegar e ser o pai cara legal, o pai que aceita tudo, porque era tudo que ele não tinha no pai dele, né? Ele queria ser para mim. Tipo, tudo que ele fez, eu quero fazer totalmente diferente. E ele falou: minha filha, você é grandinha demais para tomar suas próprias decisões. O papai vai apoiar no que você fizer. Até hoje, se eu ligar para meu pai e disser assim: pai, me dá o conselho, ele fica constrangido. Agora, muito mais.
Ele fica muito mais constrangido de me dar um conselho, porque ele fala assim, nossa, o que eu vou dizer para a Lorena? Lorena é uma menina tão mais esclarecida, tão sábia, tão, enfim, é assim que ele me vê hoje, né? E para ele é desconfortável isso. Então, mas eu mesmo como criança, ele falou assim para mim, filha, você é grandinha, papai vai lhe apoiar em tudo que você quiser fazer. Naquele momento, a interpretação que ele tinha de amor era isso. Era o apoio incondicional a que uma criança queria fazer. E é difícil entender que isso seja amor, né? Porque o amor de Deus é diferente do amor do homem. O homem, a gente não tem amor. Na verdade, a gente transborda o amor que vem de Deus. A gente não conhece o amor. Então, o meu pai amou da maneira humana que ele conhecia. Mas não é amor. O amor é aquilo que é Deus, protege, que não se alegra em fazer o que é errado, mas o que é certo, né? Então, vocês estão aí meditando nesse texto de Paulo, de Coríntios, então vocês estão entendendo esse conceito do amor de Deus, que não é permissivo, é um amor que guia, que nos conduz a tomar as melhores decisões. Então, meu pai não estava ali naquela posição. E eu me envolvi no meu primeiro relacionamento, depois no segundo, depois no terceiro. E todo aquele vazio ali do meu contexto de paternidade, eu projetei nos meus relacionamentos, né? Então, eu comecei a me relacionar muito nova. Meu primeiro namorado foi com 10, depois eu troquei esse quando eu tinha 12, comecei a namorar quando eu tinha 12 anos com outro. Depois passei 5 anos me relacionando com esse de 12 até 17 anos. Isso assim, conheci Jesus na minha infância, através da minha avó, mas não me converti. Com essa idade, 10 anos, eu já não estava mais na igreja e passei minha adolescência toda fora da igreja. E de 12 a 17 anos eu namorei com outro rapaz, depois eu entrei na faculdade, comecei a namorar com outro rapaz também na faculdade. Esse rapaz eu passei um pouco tempo. E depois, por último, eu me relacionei mais 5 anos dentro da faculdade com outro rapaz. E esse último rapaz que eu me relacionei na faculdade foi a pessoa com quem eu me converti e a gente entrou na igreja junto, né? Me reconciliei, que na verdade eu me considerava crente, mesmo toda doida. Eu me considerava crente porque eu já tinha citado Jesus na infância, né? Mas foi em 2005, efetivamente, que eu me batizei, que eu tive um encontro com Jesus e que isso realmente mudou o curso da minha história. Foi ali que eu realmente me converti. Antes eu só tive uma experiência com ele ali na infância. E depois que eu me converti, em 2005, que eu me batizei, o rapaz que eu namorava não era crente, né? Então aí nossa, mãe, o que eu vou fazer com isso? Né? Hoje ele é pastor, gente. Ele é pastor lá da igreja ele é pastor na igreja que eu congregava lá em Belém. Hoje ele lidera uma rede de jovens lá, ele é uma bênção, tem a esposa dele e tal. Mas ele não era crente na época. E eu comecei uma célula na minha casa, sem ir para a igreja, trouxe ele para a célula. Enfim, ele era católico roxo e tal, e daí depois ele foi, se converteu, foi muito difícil, um cara muito, muito assim, resistente. Se converteu, depois que ele se converteu. Só que, assim, como a gente começou a namorar quando não era crente, né? Então a gente tinha um namoro de quem não é crente, né, gente? Preciso entrar em detalhes para vocês aqui. E aí, o que aconteceu? Quando ele se converteu, efetivamente, eu estava ali naquele processo ali também de conversão junto com ele, de certa forma. Quando ele se converteu, eu tinha mais sede e fome de Jesus do que ele. Então, ele sempre... era um cara que estava sempre me puxando para trás, assim, sabe? Eu sempre queria mais Jesus e ele sempre estava puxando para trás. E aí eu estava muito apaixonada por Jesus, estava muito apaixonada pelo ministério, queria muito, enfim, entregar minha vida e tudo para Jesus. E ele era um cara muito que me puxava e tinha ciúme daquilo que eu fazia. Era um cara que me atrapalhava demais, assim, sabe? E aí chegou uma hora que eu falei, cara, não faz mais sentido ter esse relacionamento. E aí o Senhor me pediu esse relacionamento, claramente, porque... foi algo que o Senhor falou comigo de maneira clara. Ele me pediu esse relacionamento. Eu entreguei, né, esse relacionamento e, desde então, não tive mais relacionamentos, né? Não tive mais nenhum namoro e nada, enfim. E diferente do que muitas solteiras podem pensar, eu estava conversando com o pastor também no telefone sobre isso, de repente, diferente do que muitas solteiras podem pensar, eu não ter me casado não foi... O maior problema que eu enfrentei não foi muitas solteiras... Assim, o que acontece dentro da igreja, assim, pelo que eu vejo, de acompanhar as pessoas, né, que eu passei muitos anos discipulando mulheres, pessoas, enfim, sendo líder de célula. Então, eu vi dilemas assim, a vida inteira das pessoas. Eu olho para uma pessoa, tipo, ok, já vi isso, já ouvi isso, né? Então, é algo muito corriqueiro para mim. E hoje, na internet, de alguma forma,
como começo a falar sobre esse assunto de maneira mais clara, a maioria das pessoas sente que não aconteceu algo porque elas fizeram muita besteira, porque não conseguem ter um posicionamento com Deus, porque... Enfim, eu pequei, logo por isso eu não vou conseguir ser abençoado nessa área. Ou não sou digna também, Ou não sou digna. Enfim, tem várias coisas. Mas eu acho que o principal é que tanto homem quanto mulheres, eles pensam que... eu não posso querer colher uma coisa que eu não plantei, sabe? E no meu caso foi um pouco o inverso, né? Eu queria colher o que eu plantei, né? Eu tinha uma perspectiva de justiça própria muito grande, no sentido de, nossa, me posicionei, larguei uma relação, tipo assim, renunciei o que Deus me pediu para renunciar. Então, Deus, por favor, né? Me dá o melhor que tu tem aí. Quantos anos tu tinha, Lorena, quando tu renunciou? Eu estava saindo da faculdade, eu acho que eu tinha... foi julho de 2007, tinha 21 anos. Porque o mais comum que a gente escuta é... A gente tem um parâmetro para chegar, né? Todas as mulheres vão concordar conosco que até os 30 tá tudo certo. Né? Então, assim, eu tenho que estudar, tenho que me especializar e a vida vai correndo. Chegou perto dos 30, não aconteceu. Sim. Né? A gente tem aquela crise, bate o desespero, porque eu planejo algo na minha cabeça. Tem gente ainda. Cheguei nos 30, eu quero ter 2 filhos, eu faço todo um planejamento familiar que não acontece. Essa crise dos 30 anos, eu falo porque eu já li bastante sobre ela, por algum motivo, né? Sabe Deus? De repente, 30. De repente vai que alguém... Tá, brincadeira. A crise dos 30, ela não é uma crise relacionada só a casamento, não. Nós fazemos vários projetos na nossa cabeça para essa fase da vida, ok? Semana passada, eu fui no aniversário de uma amiga e ela falou assim para mim, cara, eu não estava querendo festejar a minha festa de aniversário, eu resolvi fazer isso assim, de pronto, e hoje tu está trazendo uma mensagem aqui, eu trouxe uma palavra para ela, e, cara, hoje eu entendi que eu fiz esse aniversário para isso. Mas ela falou algo interessante, ela estava se sentindo muito culpada, ao fazer a idade que ela estava fazendo, ela é casada, por não ter alcançado algumas metas profissionais, por exemplo, que ela estabeleceu. Então, a verdade é que a gente, assim, nós solteiras aqui, não sei quantas solteiras e solteiras tem aqui, mas a gente tem uma ideia de que essa crise é só nossa. Não é. Tem pessoas que estão casadas e gostariam de engravidar e pensaram que elas iam engravidar daquela determinada data. Tem pessoas que pensaram que elas alcançariam o sucesso financeiro e estabilidade financeira em determinada data. E tem pessoas que pensavam que iam casar em determinada data. Entende? Só que uma das coisas que me fizeram compreender isso é que não se trata de datas, entende? E talvez eu acho que os 30 anos aponta para muitas coisas. A questão da idade biológica, ela, sem dúvida, é um marco. A gente não pode ignorar isso. Ok? Então, por exemplo, Jesus, com 30 anos... né, é um indicativo ali, né, de maturidade. Jesus, com 30 anos, começou seu ministério. Então, sim, 30 anos tem um sentido para você estar sentindo esse desconforto de já ter resolvido algumas coisas na sua vida. Entende? Então, essa sensação de atraso, ela realmente tem um ponto, ela tem um fundamento, né, biológico, ela tem um fundamento hormonal, por exemplo. O processo de envelhecimento começa a partir dos 30 anos. Então, até os 30 anos, você está numa crescente normal. Dos 30 anos para cá, o seu corpo vai começando a te preparar meio que para a morte, né? Então, ele vai... Não, é uma verdade. Eu estou falando aqui nada fora do normal, né? Então, assim, o seu processo começa... o seu metabolismo já não é mais o mesmo. Você começa a ver um pezinho de galinha ali, outro aqui. Entendeu? Uma ruguinha ali, outra acolá. Entendeu? Então, isso é da vida, isso é normal. O grande problema é que isso é um indicativo, sim. Só que o que eu acho que é o antídoto desse sentimento, que ele é muito dolorido, ok? Ele é algo que realmente... sabota as pessoas, ele é algo que realmente paralisa a gente. Eu estou falando, mais uma vez, repetindo, não se trata só do Estado Civil, tá? Se trata de outras coisas também. Né? Como eu falei, maternidade, financeiro. Eu queria já ter tido uma experiência... eu imaginei que eu estaria morando num outro lugar. Então, tem uma porção de coisas que a gente projeta para quando a gente chegar na idade adulta. E essa explosão acontece nos 30 anos.
Então, Na realidade, até uma das coisas que eu achei bem interessante enquanto a gente conversava era sobre o fato de tocar nesse ponto. Tanto é que é recente você falar sobre isso abertamente, até porque uma palavra que a gente utilizou sobre estar solteira com 38 anos foi vergonha. Eu até fiquei com vergonha de falar com você sobre... Não, é vergonha mesmo, né? Sem tabu e tal. E nesse sentido, eu percebo que a gente quer mostrar alguma coisa para as pessoas, principalmente em relação à vida financeira, matrimonial, etc., e reconhecer que chegamos até uma idade, por exemplo, e não casamos, como é o caso com 38 anos, entender que não necessariamente tem algo de errado. Eu acho que esse é uma das grandes sacadas que eu percebi quando você falou que Deus me trouxe até aqui, foi um trabalhar de Deus, e não necessariamente isso é um ponto errado na minha trajetória. Eu achei muito legal quando você falou sobre isso, porque em algum momento você enxergou dessa forma, nem sempre. Porque até você... A maior parte do tempo. Exatamente. Talvez tenha sido muito recente essa virada de chave. Sim. Durante muito tempo, o pensamento tenha sido de duas palavras que a gente utilizou que eu achei muito importante: vergonha e atraso. Sim. E que agora, no entanto, com uma compreensão da graça de Deus, Sim. a ideia é: Deus estava me forjando. Sim. Esse momento em especial, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O momento que você teve, poxa, o que está acontecendo comigo, na realidade, é propositivo até pelo fato de que hoje eu consigo abordar isso com outras mulheres, abordar isso com outras pessoas que se sentem envergonhadas, envergonhados, fracassados, enfim, as pessoas que se sentem dessa forma e que, na realidade, não precisariam se sentir assim, uma vez que elas precisam se sentir realizadas e plenas em Cristo. Talvez ao meu ver, essa sensação, esse desconforto possa diminuir. Não sei se fui claro. Vamos por partes, né? Pois bem, a primeira coisa que tu falou foi sobre ser um ponto de vergonha, né? E que eu concordei contigo. Sempre vai ser uma vergonha quando você não está dentro de uma regra. Muito embora nós estamos vivendo em uma geração que, na verdade, isso que eu estou vivendo já é uma realidade. Não é tão exceção quanto parece. Na verdade, tem pesquisas aí, inclusive saiu esses dias aí uma pesquisa na CNN, de que os casamentos estão cada vez mais raros. Tipo, despencou a quantidade de casamentos no Brasil heterossexuais e, em proporção, aumentou em 20% os casamentos homoafetivos. Só um parênteses importante, né? Talvez é muito comum a gente ver pessoas aos 38 e aos 40 divorciado e tudo bem. Sim. O solteiro não, mas Sim. calma lá, é melhor, cara, solteiro do que ter isso aí é muito louco. Ruins. Porque, assim, uma das coisas... Eu estava falando sobre eu ter, num dado momento da minha vida, até passar dos 30, a maior orgulho da minha vida era dizer quanto tempo eu estava esperando em Deus. Tipo, cara, eu achava isso o máximo. Todo mundo que eu contava dizia assim: nossa, que lindo. Você está esperando em Deus, você não está saindo, pegando geral. Você é uma menina bonita, você é uma menina interessante, você não pega geral, não. Eu falava isso no meu trabalho, para pessoas que nem eram crentes. Eu falava: eu não namoro, entendeu? Eu vou construir uma relação para o casamento, entendeu? Então, assim... Então, quando eu falava isso com o maior orgulho do universo, assim. Eu falava: gente, é muito lindo uma pessoa que espera em Deus. É lindo um romance como esse, que duas pessoas se esperam, se honram antes de nunca terem se conhecido. E a idade, a pressão social, a forma como... Não é a pressão social, até porque eu acho que, graças a Deus, assim, fora a minha mãe, que já é uma pessoa que tem mais intimidade comigo, e por isso a preocupação dela é, de certa maneira, legítima, né? Não dá para incluir ela na sociedade, vamos colocar assim, sabe? Mas, assim, eu tive o privilégio de não viver entre pessoas assim, sem noção, pessoas que, sabe? Mas algumas pessoas, sim, me perguntavam. Por exemplo, a pergunta que eu mais ouvia era: cara, tu nunca foi casada? Eu: não, nunca fui casada. Mas como assim tu nunca foi casada? Não, nunca fui casada. Não tem filho? Também não. Meu, mas você é uma menina tão bonita, tão inteligente. Por que você não está casada? O que deu de errado, né? Em outras palavras, ela não fala isso, mas, cara, o que tem de errado com você? E, de repente, aquilo que para mim era uma honra se tornou uma vergonha. Dizer assim: cara, isso significa que eu estou há 15 anos que ninguém me quis. Que loucura. Então, deve ter algum problema comigo. Entende? E aí, dentro da minha comunidade, lá em Belém... Isso que eu ia falar para você, uma coisa que você falou que é muito interessante, justamente porque talvez a gente venha escutando esse princípio.
se guarde, isso é importantíssimo. Sim. E, de repente, não acontece e a gente já não tem uma estrutura eclesiástica. Eu vou chegar nesse da parte ponto. do ensino. E agora? Sim. Tudo bem, então dá uma... Eu vou chegar nesse ponto, mas eu vou falar uma coisinha antes para que vai chegar ali. Escolhi muito esperar. Aí as pessoas começaram de um lugar de honra e isso se tornou um lugar de vergonha. Porque, cara, por que isso não aconteceu contigo? E essa não era uma pergunta que doía porque a pessoa fazia, porque essa era uma pergunta minha. Então, pensa só, tudo que te desestrutura, tudo que te machuca, na verdade, tudo aquilo que você considera, meu Deus, essa pessoa me acabou, ela disse uma coisa... Na verdade, é porque você pensa isso. Entende? Por exemplo, se alguém chegar para mim hoje com o posicionamento que eu tenho na internet, se alguém chegar para mim hoje e falar assim... com o posicionamento que eu tenho em Deus. E alguma pessoa fala assim, cara, você não casou, né? Não, ainda não casei. Você quer casar, né? Sim, quero. E por que não aconteceu? Cara, dois que não sabem. Porque, olha, eu realmente não sei te dizer isso. Entendeu? Sabe, isso não me afeta mais. Sabe por quê? A minha pergunta interna mudou. Então, a gente não pode transferir para o mundo a responsabilidade de construir uma estrutura para lidar com as nossas próprias questões. Porque o mundo não vai mudar. As pessoas não vão deixar de achar estranho que você não casou porque você tem 38 anos. As pessoas não vão deixar de achar estranho que você, não sei quantos anos, não se resolveu financeiramente. Porque é esperado isso das pessoas que querem, ok? Das pessoas que querem se casar. Bom, por que você não casou já que você quer? Porque não tem... Olhando para você, não tem motivos claros para você não ser uma pessoa que interessa alguém. Mas olha o que eu ouvia na minha igreja. Aí eu vou falar desse ponto aqui. Então, diferente de muitas pessoas que se acham inadequadas para um casamento, o que aconteceu comigo? Foi o completo inverso. O Senhor me chamou, eu tinha 21 anos, comecei a servir na igreja, comecei a crescer, me tornei uma pastora diária na minha igreja, passei no primeiro concurso público que eu fiz, ou seja, com 24 para 25 anos eu tinha uma vida financeira assim, não resolvida, né? Porque a gente sempre pode crescer e prosperar mais, mas assim, dentro de um padrão de vida brasileiro, eu já estava ganhando o que 10% da população brasileira ganha. Então, tecnicamente, eu estava resolvida. Minha mãe me deu um apartamento, eu tinha carro do ano, apartamento, estabilizada, ministerialmente, vou colocar aqui, também estabelecida na minha comunidade. E o que começou a se tornar um problema? Isso. E aí a crise com Deus bateu forte. Porque eu falei, cara, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que uma coisa que era para ajudar me deixou fora do jogo, entendeu? Então as pessoas olhavam para mim na minha igreja e falavam assim, cara, não tem marido de você aqui. Eu falava, oi? Como assim não tem marido para mim aqui? Não tem, Lorena, tem que ser fora. Aí tá. Depois de anos, vim morar aqui em Balneário, vim para Reino, né? E aí comecei a ouvir as mesmas coisas. Lorena, não tem marido de você aqui. Tem que ser fora. Não tem. Fora onde, né? Não, aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Mas assim, quando eu cheguei aqui em Balneário, isso já estava mais sedimentado em mim. Né? Eu já estava mais trabalhada em Deus nesse aspecto. Mas teve um tempo da minha vida que eu entrei numa crise com Deus mesmo. Numa crise de merecimento, numa crise de dizer, cara, peraí, então quer dizer que se eu tivesse numa situação onde eu não tivesse respondido nas áreas da minha vida, se eu não tivesse tido sucesso... Por exemplo, eu citei um exemplo que eu falei para o pastor, que eu me interessei por um rapazinho, na época, lá na minha igreja, e aí eu tinha acabado de sair da faculdade, ele estava entrando na faculdade de Direito, e eu estava meio que saindo, mas eu não tinha emprego, ele também não. E aí eu fui falar com o pastor, aliás, ele foi falar com o pastor, depois o pastor veio falar comigo, e daí ele disse, Lorena, o que vocês têm para casar? A gente não tem nada, mas a gente pode construir. Não, vocês não vão. Se vocês ficarem juntos sem ter nada, o que vai acontecer? Vocês vão cair, vai ter problema, e nananã, então melhor não. E aí ele cortou o nosso barato, vamos colocar aqui, né? Ele disse, não, vão trabalhar, vão construir alguma coisa na vida, vão ser alguém. Com 22? Não, eu já tinha, por aí, 22, 23 anos. É porque eu tinha acabado de sair da faculdade. Mas nesse papo com o pastor, 22? 22, exato. É perigoso isso, hein? Isso aí, e aí ele falou, cara, vocês não têm nada, ele está entrando na faculdade, vocês vão viver do quê?
crise financeira e tal, aquela coisa toda. E aí eu falei, beleza, então vamos lá, eu vou estudar, né? E aí, né, foi a época que eu saí da faculdade, e daí eu comecei a estudar para concurso. Na verdade, eu acho que eu já tinha até estudado para concurso e já tinha até passado, mas ainda não tinha sido chamada. Em algum momento você falou assim, se pudesse voltar no tempo, eu não escutava o pastor? Porque eu acho que ele tratou de forma muito pragmática aqui o meu dilema. Era uma cultura, né? Não tem como a gente voltar atrás. Eu não teria ouvido naquele momento, mas no final das contas, depois eu te explico em relação a esse rapaz. Foi bom, livramento. Não, na verdade, a gente se encontrou depois no mesmo lugar. Acho que foi até uma provisão, assim, uma forma de Deus me mostrar, né, para que eu não ficasse culpando depois o que aconteceu, porque Deus, no final, usa todas as coisas para nós, não tinha que ser mesmo. Porque anos depois, esse rapaz trabalhou no mesmo gabinete que eu no tribunal, ele era assessor lá, e eu era analista. Ou seja, tecnicamente, a gente tinha todas as possibilidades de ter alguma coisa ali. Já tinha dinheiro, a gente já tinha tudo. Olhamos um para a cara do outro e dizia, cara, a gente não está afim do outro, entendeu? Então, assim, não rolou quando a situação alinhou depois. Foi só naquele momento mesmo. Porém, o que eu ouvi do pastor foi o seguinte, vai trabalhar, vai não sei o quê. Beleza, eu fui. Fui para o concurso público, passei. Quando eu estava com apartamento, quando eu estava no meu concurso, quando eu estava tudo certo, aí eu fui trocar meu carro e o pastor disse assim, Lorena, você vai trocar seu carro por uma HRV? Vou. Acho melhor você não trocar esse carro. Eu falei, mas por quê? Ele, porque vai ficar difícil o cara chegar em ti com uma HRV. Eu falei, pô, cara, então, você tem que decidir. O que é? É para eu trabalhar e ter dinheiro ou é para eu ficar lisa, que nem pau de sebo, para o cara me sustentar? O que é para fazer? Entendeu? Então, vocês me deram uma orientação, vocês se resolvam aí no que eu tenho que ser. Entende? Então, para a mulher, eu vou ser muito honesta com vocês aqui, para a mulher é mais difícil isso. Entendeu? Porque parece a sensação que a gente tem que se encaixar num negócio assim, num ideal e aquela coisa toda. E para o homem, tecnicamente, nesse aspecto, eu acho que o desafio do homem, eu não quero dar uma postura aqui de vitimista em hipótese alguma, o desafio do homem é reconhecer essa mulher virtuosa e, tipo, não temer quando ele estiver diante de uma mulher que também ele sonha, porque, assim, às vezes o cara sabe o que é bom, mas tem medo do que é bom. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, cara, eu quero ter muito dinheiro, mas quando se aproxima a oportunidade de você ter muito dinheiro, você, tipo assim, desmonta todo, não vou dar conta disso, é muita coisa, entendeu? Isso é uma característica, na verdade, nossa, né? Às vezes a gente está orando para que Deus realize sonho na nossa vida, quando aquilo chega perto de nós, fica tão grande, a gente se assusta e sai correndo. Sabe? Então, mas eu fiz uma tangenciada aqui do tema, mas eu vou voltar aqui para aquilo que você falou. Deixa eu só me lembrar aqui, para eu não me perder. Perfeito. Em que momento essa chave virou, né? Então, assim, essa sensação de atraso, ela era real, tá? Eu sofri muito com isso. Mas a virada de chave para eu realmente lidar com essa questão foi a luz. Como assim luz, Lorena? Foi falar. Legal. A fala é terapêutica. Por que as pessoas vão para o psicólogo para falar? Lógico que eu não estou dizendo para você falar na internet. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outro quadrado, entendeu? Sim. Como é que você está? Tô de boa. E na realidade, não, estou super sangrando. Na verdade, a minha vida inteira foi assim. Por isso foi difícil. Então, como isso era um tabu, para mim, primeiro na minha comunidade, como eu falei, na primeira comunidade que eu fazia parte, ser solteiro era aquela coisa de, cara, Paulo disse que é melhor não casar. Então, se tu quiser casar, tu tá querendo associar um pouco essa questão do solteiro com o cara mais espiritual. E o cara menos espiritual como o cara que quer casar. Porque Paulo falou isso. E aí, pegaram esse texto lá e falavam, toda vez que eu falasse assim, eu quero me casar, cara, você não está pleno, solteiro? Qual o problema? Não tem nenhum problema, eu só quero me casar. Não, mas Deus não está te suprindo, é isso? Tu não está orando? Entendeu? Então, a gente não tinha na minha comunidade, na época, a gente não tinha uma construção sadia nesse sentido de constituição de família. Então, na minha comunidade, realmente existia um problema em relação a isso. E eu penso que eu estava dentro desse time, no time que eu deveria estar pensando em casamento. E a orientação que eu tinha na época era, cara, só serve Jesus e acabou. Entendeu? Vai acontecer. E, na verdade, muitas vezes acontece. Você está ali, servindo Jesus, do nada o cara cruza a tua vida e diz, é você, eu quero você, e acabou. Entendeu? Que nem a Rebequinha, que estava ali só fazendo o papel dela ali, foi lá pegar o poço, a água no poço, de repente, tu é a esposa do Isaac. Ok. Era até o texto que eles usavam. Só que hoje, na minha vida não aconteceu. Eu achei que... Eu entendo
que casamento, ele é um projeto que necessita de intencionalidade, como todo projeto que você tem. Você quer abrir uma empresa, aí você fala assim, cara, como é que você vai... Eu acho que a virada de chave, ela traz isso. O fato de que... pacificar para você fazer o que precisa ser feito. Eu vou me preparar para isso. Exato. Porque às vezes solteiro acha que não precisa estudar sobre casamento. Quando casar, vai estudar. Isso foi uma coisa legal. A pastora Lorena, ela tem uma percepção de casamento melhor do que muito casado. Muito legal isso, pelo fato 15 anos, né? É chão, né? Eu tive tempo. Eu tive tempo para pensar. Eu tive tempo para tentar parar todas as arestas para saber o que está errado. Senhor, o que é? Eu não entendo. Tô brincando, já não estou brincando. Eu sou um pouco bem-humorada com essas coisas. Você sabe quando você está curado que você começa a rir, né? Então tá tudo bem. Eu tô só brincando. Mas é muito verdade isso, sobre essa questão do preparo, né? Peraí, deixa eu voltar, que eu já me perdi de novo. Gente, eu tenho TDAH. Da virada de chave. A virada de chave. Ok. Tem TDAH. Então, minha virada de chave foi... Tem hora que eu até me esqueço que eu tô solteira. A minha virada de chave foi essa. Foi quando eu falei, quando eu fui fraca. Eu era uma pessoa com dificuldade de ser frágil. Entendeu? Eu tinha muita dificuldade de reconhecer. Eu tinha uma cosmovisão meio pela mãe que eu tive, no sentido fraco em relação aos seus desejos, fraco em relação a muitos aspectos, né? Minha mãe meio que era uma mulher ali muito dominadora, meu pai ali muito, né, retraído. Então, eu cresci também dentro dessa perspectiva que também foi a minha mãe. Minha mãe foi meio que discipulada ali pela Simone de Beauvoir, né? Então, ainda que eu não seja feminista, a gente entende que o feminismo foi algo uma bomba nuclear que explodiu lá atrás e que a gente respirou essa radioatividade. E até hoje ela está muito em voga. Então, eu era uma pessoa muito forte. Então, para mim, a minha cura estava na minha fraqueza. Estava em reconhecer, por exemplo, que eu precisava de um homem. Entendeu? A minha mãe nunca precisou de homem. Ela criou 2 filhas sozinha. O cara que ela colocou depois que ela se casou, né? Ele não podia interferir. O horror pro feminismo, né? Tipo assim, ele não podia interferir em nada na nossa educação. A Lorena e a Daniela são minhas filhas. Você não se mete em nada. Aqui a gente racha tudo. Tipo assim, não vivi com um cara que lidera a casa. Enfim, eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, porque não faz muito sentido para o que a gente está conversando aqui. Mas eu fui criada para ser uma mulher autossuficiente. Entendeu? Eu fui criada para isso. E a autossuficiência no casamento é um problemaço. Eu ia reproduzir o que meus pais viveram. E às vezes é feio tu falar que você depende, né, do teu casamento. Não é feio, não. Né? Eu sou dependente do meu marido emocionalmente, algo assim. Não, você tem que ser uma pessoa totalmente independente. Sim. Por si. Então a gente é criado nessa maneira, né? Sim, eu não acredito na dependência, né? Eu acredito na interdependência de pessoas maduras. Ou seja, se eu escolher hoje me isolar do mundo, se eu fizer essa escolha de ser totalmente independente do mundo, não me socializar com ninguém, eu vou entrar numa depressão profunda. Por quê? Porque Deus não me criou para ser uma pessoa completamente independente emocionalmente, ok? Mas a maturidade, ela compreende a interdependência. O que é a interdependência? Eu sou boa numa coisa que Deus fez eu ser boa para que eu abençoe a Tuca. A Tuca. E a Tuca, Deus fez ela ser boa em outra coisa em que eu sou fraca. E nessa fraqueza e força é que a comunidade se estabelece. Então, toda a fraqueza que tem na sua vida é uma pessoa que Deus quer te conectar. Ela está quebrando suas estruturas de orgulho para te conectar com essa pessoa. O ser igreja só acontece por conta das nossas fraquezas. Então, a virada de chave foi quando você reconheceu que... Reconheci. Esse é meu ponto fraco, essa é a minha fraqueza. Quando eu reconheci que eu não... Tipo assim, que eu cheguei num ponto que Deus falou para mim no final do ano. Eu estava lá chorando no final do ano passado. Sim. Eu estava chorando lá porque eu tenho crise sazonal, né? De solteirice. Então, a minha crise sazonal é na data do meu aniversário e nos finais de ano. Tipo, final do ano, a bad bate luto, no nível... É o dia de luto. Não, o dia 31 é o pior dia do ano. Sim. Entendeu? É o dia que tu fala assim, caçamba, velho, 15 anos, 16 anos, 17 anos. Passei 17 viradas orando pela minha família, isso não aconteceu. Então, é realmente um tempo muito difícil. Então, quando ele começa a se aproximar de dezembro, eu já começo
Eu começava a deprimir. E aí teve um dia que eu orei. E aí eu orei assim, numa oração assim, bem vitimista para Deus, sabe? E aí eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, por que não aconteceu comigo? Acontece com todo mundo e tal. O que eu fiz? Tipo, tu não me ouve. E aquela coisa bem assim, melodramática, sabe? Só que o Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Tu e a tua esposa, provavelmente, vocês têm vocês já estão casados já há bastante tempo? A gente não quer fazer inveja. Não, irmã, fica em paz. Fica tranquila. E aí... Foi amor à primeira vista. Exatamente. E aí, o que estava acontecendo? Vocês têm uma conexão tão intensa que talvez só de olhar e você faz uma pergunta para ela, você tem certeza disso? E quando você olha para ela, ela sabe que a pergunta que tu está fazendo é uma pergunta retórica, porque tu sabe a resposta. Porque tu conhece ela profundamente. E na conexão visual, você consegue discernir pessoas que você tem conexão profunda. Porque você sabe o que está dentro delas. Não é isso? Uhum. O Espírito Santo é assim, muito mais do que um marido e uma esposa, né? Então, nesse dia eu estava orando e chorando, e ai, Deus, e tal, e tal, e tal. E aí, no meio aquele choro todo, veio aquela pergunta do Espírito no meu quarto. Forte. E eu vi como se o Senhor estivesse me olhando nos olhos. Aquele olhar que te deixa nu, assim, sabe? Eu conheço cada célula do teu corpo, eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, tudo. E aquele olhar penetrante, profundo, que te conhece mais do que tu mesmo te conhece. E eu estava ali chorando, cheia de motivos, cheia de razões, meio que Jó, assim, sabe? Com Deus e por quê, aquela coisa toda. E aí ele perguntou para mim, você quer realmente se casar? Só que quando ele olhou nos meus olhos, naquele momento, parou. O choro parou, eu fiquei meio perdida. E aí eu comecei a chorar de novo. Só que agora não era mais pelo mesmo motivo. O choro que eu comecei a ter agora era porque eu estava diante de uma crise existencial. Porque naquele momento o Senhor me revelou no meu íntimo todas as imagens distorcidas de casamento que existiam na minha história. E o quanto eu queria talvez me casar para suprir uma carência, para dar uma satisfação para as pessoas, para provar o meu próprio valor, mas que quando o assunto era casamento, eu não acreditava nessa relação. E ele falou, você quer mesmo? E eu comecei a chorar, porque ali eu entrei numa crise existencial. E aquele choro foi um choro assim, eu estou chorando agora porque eu não sei o que eu quero. E eu estou chorando por uma coisa que eu estou querendo, mas que eu não sei o que eu quero. É só o Espírito Santo para te revelar isso, e tão fundo na tua história, nas tuas crenças. Então, naquela hora, eu descobri que eu estava chorando por uma coisa que eu não sabia que eu queria. Então, eu me sentia a pessoa mais idiota do mundo. Tipo assim, cara, eu sou muito idiota. Como é que eu estou chorando por uma coisa que eu nem sei se eu quero? Porque quando ele me perguntou, quando ele pergunta para aquele paralítico, você quer ser curado? O que ele fala? Ele conta a história dele de trauma. Ninguém me jogou no coisa, porque porque eu estou aqui há um tempão parado, e ninguém me coloca no tanque. E começou a contar um monte de ladainha para Jesus, e ele disse assim, cara, tu não entendeu, eu estou te perguntando se tu quer ser curado. Porque, ainda que exista muita dificuldade de você viver uma vida paralisada, você ainda tem um negócio que te mantém ali, que é a sensação de vítima, né? A vítima, ela tem um lugar de conforto na dor dela, que é o lugar da reclamação. É um lugar desconfortável, mas ao mesmo tempo tem um certo conforto. De que você, por exemplo, não faz o que faz porque você não consegue, você não tem a vida que você não consegue, entendeu? Então você fica ali jogando todo o fracasso da sua vida naquela conta, porque você não consegue. Então existe um conforto nisso. A virada de chave fez com que você superasse o vitimismo. O vitimismo e eu entendesse com o que eu estava interagindo. Porque, assim, na minha cabeça, eu estava pronta para casar. Eu falo assim, cara, eu sou pronta para casar. Vamos lá, vamos no currículo. Eu sou pronta. Só não tinha uma coisa, vontade de casar. Tipo, a vontade certa que eu quero dizer, tá? Porque depois o Senhor foi me apresentando tudo isso. E aí, quando isso aconteceu, ele falou assim, eu quero que você fale com as pessoas que você quer casar. Eu, não vou falar não. Não, você vai falar. Você vai falar para os seus amigos da igreja que você quer casar. Claro que eu não vou falar, todo mundo vai achar que eu sou desesperada. E não, você vai falar. Aí eu comecei com as amigas mais próximas. Olha, deixa eu contar aqui um negócio aqui. Segredo, eu quero me casar.
Sério? Aí a pessoa, sério? E sabe o que era pior? As pessoas que conviviam comigo, todas diziam pra mim a mesma coisa. A gente quer que você se Não. case. A maioria das pessoas que conviviam comigo dizia assim, Lorena, tu não quer casar. Aí eu falava, você tá doido? Claro que eu quero. Não, você não quer casar, Lorena. O teu comportamento não é de uma pessoa que quer casar. E as pessoas viam isso em mim. Todo mundo ao meu redor conseguia discernir isso. Sabe aquela história na igreja que todo mundo quer arrumar marido para solteirona? Não tem isso. Não tinha isso na minha igreja comigo. Ninguém queria arrumar marido para mim. Eu falava, poxa, todo mundo arruma marido aqui para os outros, para mim ninguém nunca arruma. Mas porque quando as pessoas olhavam para mim, isso aqui tá bem. Deixa eu pegar a mais quebrada aqui, será que tá os pretendentes desesperada aqui. Tinham medo de chegar, achando Também, que você não queria casar? Exato, sim. E aí eu lembro que eu passei 5 meses viajando no ano passado. Uma amiga minha falou assim, amiga, você tem que começar a ser um pouquinho mais vulnerável, assim, nas suas redes sociais, porque afinal de contas seu marido pode estar na internet, e nananã, e tal. Eu falei, amiga, tu acha que eu vou falar isso na internet? Tu tá ficando doida? Claro que eu não vou fazer isso, que vergonha. Jamais. Entendeu? Ela vai, você consegue, nananã, e tal. E várias amigas minhas falando para mim a mesma coisa. Aí o Senhor falou, agora tu vai falar pro teu pastor que tu quer casar. Eu, mas isso aí que eu não vou falar mesmo. Porque Da última vez ele fez eu trabalhar, vou ter que trabalhar até os 45 agora. Exatamente, eu fui o inverso, né? O Jacó inverso, né? E aí ele falou, eu não vou falar. Não, você vai falar. Eu falei, cara, o que ele vai pensar de mim? Cara, que tu quer casar? Só isso? Não tem nada de errado nisso. Enfim, resumo da ópera. Ele começou, pá. A última foi que eu liguei para uma amiga. Olha como nasceu essa história desse Instagram. Que maluquice. A virada de chave ainda não chegou, porque foi no Instagram que Deus quebrou tudo. Sim. Foi na hora que eu falei no Instagram que acabou tudo. Entendeu? Não quero encorajar ninguém a fazer isso, viu, gente? Não façam isso. Se vocês não façam isso na casa de vocês, né? É perigoso. Pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Se não tiver estrutura, vai dar B.O., certeza. Mas, assim, o momento da virada de Não chave... apareceu pretendente depois que tu falou eu quero casar na rede social? Currículos. Apareceu. Um mandou flores lá de Pernambuco, Entendi. mandaram uns livros lá para casa. Entendi. Então já começou a ter um movimento aí. Teve um movimento, assim, uma semana. Tipo assim, nós tivemos uma projeção aí de 100%, né, de conversão, porque não tinha nada há um tempão, né? Então foi assim, um bom aproveitamento. Mas, entenda, eu fui falar com uma amiga que casou através do Instagram. O marido dela a conheceu através de um Reels que ela postou, enfim, foi um negócio assim bizarro. Enfim, eu estava perto e vi tudo, acompanhei o processo dela e tal. E aí eu falei assim, amiga, me conta como foi isso, eu quero ouvir tua experiência e tal, e como é que tu acha que eu posso fazer isso na internet, porque eu quero me casar. Eu sei que eu não falava isso para ti, mas agora eu quero. Ela ficou chocada quando eu liguei para ela. Chocada, assim, de cara. Não, Lorena, eu não acredito que é tu que tá falando isso para mim. Não, eu não acredito que é tu que tá falando isso para mim, porque todos eles tinham a mesma impressão. Porque como eu tinha uma máscara de autossuficiência muito forte, ninguém dizia que a Lorena era uma pessoa que precisava de homem. E aí eu lembro que eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu acho muito humilhante esse negócio da mulher precisar do homem. Eu falo as coisas na chincha para Deus, assim, na verdade, total. Eu estava dirigindo meu carro nesse dia, lá por Balneário, eu falei assim, Senhor, é o seguinte, eu acho super... Eu julgo as mulheres que fazem isso. Quando eu vejo uma mulher fazendo isso, nossa, que fraca, meu Deus do céu, tenho vergonha alheia, entendeu? E aí eu falei, Senhor, eu acho... A virada de chave começou aí. Porque foi isso que me deu estrutura para ir para a internet. E aí eu falei assim, eu acho muita vergonha esse negócio da mulher ficar esperando. Poxa, quem que gosta de ficar aqui sentado esperando para ver se o negócio vai acontecer e nunca acontecer? Ninguém gosta disso, né? É um lugar de vulnerabilidade total. E aí eu falei para Deus assim, para Jesus, eu falei, Jesus, eu acho muito humilhante isso. Porque quando ele começou a mandar eu expor para os meus amigos e tal, aquela coisa toda... Eu falei, eu acho muito humilhante isso aí. Aí ele falou assim, eu vou te contar uma história. Eu estava no trânsito nessa hora. O Senhor fala comigo nesses lugares aleatórios. Eu estava no trânsito, ele falou assim, você sabe que a noiva, que é a igreja, o propósito da noiva é se preparar para a vinda do noivo, né? E ela fica se ataviando ali até o noivo voltar para buscar. Ele fez uma pergunta para mim, porque eu já sabia da parada da noiva de Cristo e a igreja e tal, enfim. Aí ele falou assim, você sabe quantos santos morreram se preparando sem nunca me ver? Você sabe quanto a igreja se preparou para a minha volta e eu não voltei? E se você fizesse da sua jornada de espera uma mensagem profética para a minha volta? Aí eu me aquietei e falei, cara, e se você, como uma figura da igreja, se preparasse todos os dias
para a minha volta. E se você não se preparasse para esse marido, mas ali ele estava me ensinando um princípio sobre casamento, que é Cristo e a igreja, né? Como a igreja se prepara e se atavia para o noivo. Aí eu falei, isso aí faz sentido para mim. Aí ele, então é isso. Se você nunca se casar, você vai ter vivido pela fé. E tem uma recompensa para você. Sabe o que é legal? Assim, aí virou. A gente vê que é tão legítimo, porque seria muito comum um discurso do tipo, vamos para o celibato e vamos viver de boa, e casamento não é para todo mundo. Sim. Recorrer a essa justificativa, talvez até como uma forma de não quebrar o orgulho. Sim, era isso que eu vivia. Exatamente isso que eu vivia. Eu falava assim, eu vou ser celibatária, exatamente. Cara. E aí, quando você vira a chave, ao mesmo tempo, você fica muito vulnerável e quebra totalmente seu orgulho. E você vem... É tão incrível, porque é tão legítimo, justamente porque você vem para um ambiente de ainda quero casar, eu estou esperando. Sim. E isso reconhece, mais uma vez... uma expressão, uma postura de quem não está afim de querer ficar sustentando uma imagem e de que está, sim, no lugar de vulnerabilidade, de quebra de orgulho. Isso é importantíssimo diante de Deus, porque você vê que nessas tuas experiências com Deus, Ele vai te quebrando. Sim. E eu acho isso impressionante, principalmente por conta dessa necessidade, quando você se impõe, ou quando você se percebe dessa maneira, e as pessoas te percebem dessa maneira, vão inclusive desenvolvendo essa consciência da importância de reconhecer que eu preciso de alguém, porque a gente quer ser autossuficiente. Quando a gente vê alguém, não, mas calma lá, ela quer ainda alguém, então não é errado eu querer, eu preciso querer. O problema dessa posição é expressar. E quando você expressa, falando, mas eu estou à procura de alguém. Eu tô... E sabe o que é engraçado, assim, até abrindo um parêntese, eu não sei por que a gente cria um tabu sobre esse lance de eu preciso de alguém. Porque é algo mais esquisito, aí desculpa se alguém tem ou não, do que às vezes as pessoas elas entram inclusive em aplicativos como é o caso do Tinder, né? Que talvez seja até um outro extremo, que a gente nem precisaria entrar nesse sentido. Mas reconhecer que precisa de alguém, eu acho, ao mesmo tempo, totalmente desafiador no sentido da quebra de orgulho, principalmente, como você falou, que tem às vezes até um contexto feminista por trás da coisa. Isso é totalmente controverso desse ponto de vista, mas principalmente no sentido de você se colocar vulnerável e falar, eu quero alguém, estou precisando de alguém, e aí abre também, inclusive, um mar de possibilidades que até então tu não percebia. Porque, na verdade, esse perfil de mulher, ele é raro. Por que eu digo assim? Não é algo que eu produzi, né? Isso que eu estou vivendo aqui foi o que eu falei para ti, né? Você tem problema de falar? Eu não tenho problema nenhum de falar, porque Jesus já me curou disso aí. E Ele sabe, porque eu já orei. Ele sabe que eu vou bancar, o meu posicionamento até o fim. Não por causa de mim, porque eu sei quem me abastece nesse posicionamento. Então, o principal desafio de uma pessoa solteira é o seguinte: é exatamente ela chegar nesse ponto de compreensão, onde ela se prepara, porém ela não tem o controle do resultado. Isso foi o que a gente conversou. Isso é o ponto, tá? Então, por exemplo, Lorena, todas as perguntas que você me fizer, eu já me fiz. E tu não tem medo disso não acontecer? Tem um vídeo que eu fiz na internet que chama O Maior Erro que eu Cometi. Depois você vai lá e vai achar lá. 2 meses só que eu falo disso, então não vai andar muito, não. Dá uma stalkeada lá no final. Diz assim, o maior erro que eu cometi. Porque quando eu me lancei nessa conversa, pensa só o nível da loucura. Você chegar e dizer assim, eu estou me preparando para ser milionário, acompanha aí até eu chegar no meu 1 milhão. Cara, tu não sabe se tu vai chegar em 1 milhão. Como que tu vai garantir que tu vai chegar a 1 milhão? No máximo, tu vai ser o bobo da corte se nada disso acontecer. Então, é um risco real. Só sustenta esse risco quem entendeu, e que é o fundamento de tudo que eu ensino, que é quando você entendeu a sua identidade. E nada do que as pessoas vão te falar ou vão dizer vai te definir. Então, por exemplo, quando eu falei para Deus, eu acho vergonhoso esperar por um homem. Por quê? Por que eu falei isso? Porque na minha mente, o casamento ainda era sobre homem e mulher.
E eu também tinha um problema com o sexo oposto. Eu também tinha um problema com o homem. No sentido de... esse cara não é digno, entendeu? Homem não presta. Lá no, De não confiar, tipo né? assim, lá no fundo da minha crença lá de menina de 8 anos, estava lá essa frase, homem não presta. Talvez ela não saísse mais da minha boca, talvez, mas ela estava ali, moldando ali a minha forma de pensar. Porque pensa só, depois que eu comecei a raciocinar isso, eu falei assim, cara, eu não queria que o meu marido chegasse na minha vida e encontrasse uma mulher indiferente a ele. Tipo assim, cara, se não aparecer, não aparecer. Se não aparecer também, ó, dane-se, entendeu? Entendeu? Olha, eu estava ótima sem ti. Chegaste aqui, mas estava tudo tá girando, viu? Você pode sentar aí, você é um... Tipo... Eu falei, cara, não quero isso. Não. Entendeu? Eu quero que ele saiba que eu o honrei antes de conhecê-lo, entende? Que seria muito comum alguém criar um discurso como esse na tua posição. Não, se vier, tem que acompanhar o ritmo, a vida segue. Mas eu sempre pensei assim. É. Só que quando Jesus falou comigo, ele falou assim, e se você fizesse disso uma mensagem profética? Ele falou assim, cara, quer dizer que tu não está dizendo que se eu não voltar nessa geração, não vale a pena você se preparar para mim? Você está entendendo? Então, na minha cabeça, Jesus reposicionou a minha mente de pensar no casamento homem e mulher, uma maneira secularizada, uma maneira distorcida de enxergar uma relação entre uma mulher, e para Cristo e a igreja. Naquele momento, ele me puxou para a revelação do casamento, só que eu não tinha isso. Eu não lia sobre casamento, eu não entendia nada sobre... O casamento não existe para um homem e uma mulher. O casamento existe para que a mensagem do evangelho seja pregada. É para isso. Ô, Lorena, e tu falou ali que a primeira coisa seria eu consigo, eu sou independente, eu sou... Sim. Né? Então, tu teria dificuldade, talvez, até de se adaptar, porque o casamento, ele exige muita renúncia do nosso eu, né? É esse que é o ponto, porque você quer o casamento, é esse que é o ponto. Eu até conversei com a minha mãe esses dias. Você deseja o casamento, vamos supor assim, de uma maneira egocêntrica. Uma coisa que eu mais ouço na rede lá das meninas é o seguinte, elas perguntam, Lorena, a gente olha para a tua vida, e aí tu é uma pessoa que viaja, tua vida tá com a vida assim, zerou a vida já, mora na frente da praia, entendeu? Trabalha home office. Cara, o que tu quer mais da tua vida? Para que tu quer? Tu nunca parou para pensar que talvez seja melhor você ficar solteira? Gente, não tem melhor ou pior. Eu não posso olhar para o casamento no que é mais vantajoso para mim. Porque o casamento, é isso que ela falou aqui, é uma relação sacrificial. Ele existe para anunciar uma mensagem de entrega completa. Não faz sentido eu buscá-lo com a ideia não de dar, mas com a ideia de receber. Não faz sentido, porque originalmente ele foi criado para representar uma relação de alguém que se entregou na cruz para morrer no lugar de uma outra pessoa, que a Bíblia diz, e a vida que agora vivo, não vivo para mim, mas por aquele que morreu por mim e ressuscitou. Ou seja, Jesus entregou a vida dele pela igreja, e a igreja, por quem Jesus morreu, também deve morrer em vida para viver a vida daquele que por ela morreu e ressuscitou. Ou seja, se o ponto de partida para buscar o casamento, para mim, é eu pensar no meu ego, no que é melhor para mim, no que nananã. Se vai te beneficiar, né? Se vai me beneficiar, vamos colocar aqui um check. Vamos ver vantagens para ser casado. Vantagens para ser solteiro. Irmão, já começou errado. Só que eu não entendia isso. Eu disse para ele que há 1 ano atrás eu poderia ter casado muito errado. Legal. Mesmo sendo pastora, mesmo estando na igreja há muitos anos. Porque, na minha cabeça, quem tinha que estudar sobre casamento eram os casados. Eu falei, não, eu tenho que... Eu vou contar até o testemunho aqui, viu? Como foi que isso chegou? Porque, assim, eu nunca tinha lido nada sobre casamento. Esse rapaz que mandou flores para minha casa, lá de Pernambuco e tal, é um pastor também, solteiro, enfim. E aí... Não vai rolar, não. Não vai rolar. Mas, assim, ele mandou para mim um buquê de flores para minha casa, né, no meu aniversário. E aí ele mandou para mim 3 livros. Ele falou, você tem que ler esses 3 livros antes de casar. E mandou para minha casa os 3 livros. Olha só. O primeiro que eu li, ele, né? bugou minha cabeça. Então... Deus fez um negócio acontecer ali, não era, sei lá, não acho que vai ser meu marido. Porém, por causa dessa situação, eu tive acesso a um conteúdo que eu jamais chegaria.
Entendeu? Eu nunca parei para estudar sobre o significado do casamento. Eu estudei num livro recentemente. Que ele mandou. Que ele mandou. E aí, qual que é o ponto de tudo isso? Mistérios. Qual que é o ponto de tudo isso? Em 3 dias atrás, eu me vi fazendo uma oração super doida assim, no meu quarto. E profundamente convicta. Eu falei para minha mãe assim, mãe, durante toda a minha vida eu pensei que casamento era um negócio muito ruim. Pensei que casamento era um negócio muito difícil. E eu descobri que ele não é difícil, não. Ele é impossível. Entendeu? Difícil é pouco, ele é impossível. Isso aqui não tem como girar sem graça. É uma coisa que não roda sem a graça de Deus. Com certeza. E eu aí... acho que você disse uma coisa que, até para a gente já indo para nossa... Sim, nosso... ferramenta, né? Falo demais, né? Nada, quase nada, fica tranquilo. Sim. Você disse uma coisa que, para mim, eu acho que eu gostaria até de encerrar com isso. Precisa da graça de Deus para estar casado e precisa da graça de Deus para estar solteiro. Esse é o ponto. Eu falo, quando eu fiz essa oração, lá no meu quarto, eu falei assim, Senhor, é o seguinte, eu compreendi que a vida que está dentro de mim, que a vida de Cristo que está em mim, a graça, ela me capacita tanto para ser casada como para ser solteira. É isso aí. Então, eu não estou aqui para fazer... nada funcionar. Eu não estou aqui para fazer a minha vida de solteiro funcionar e eu não ter relação sexual até Jesus voltar. Eu não estou aqui para fazer isso funcionar. Eu já perdi essa guerra. Entendeu? Eu só entendo que, pela fé, o Senhor me capacitou para viver tudo aquilo que Ele me coloca. Né? Romanos ali vai dizer que a graça do Senhor capacita para a gente viver a vontade de Deus. Então, eu falei para Deus o seguinte, na minha oração, para encerrar com isso. Eu falei, Senhor, você entregou a mensagem do casamento. Você deu a nós, pecadores, pessoas completamente egocêntricas, ruins em todos os aspectos. Você entregou a nós a mensagem do teu filho e da igreja. A mensagem mais poderosa da Bíblia está sendo contada através do casamento. E eu via isso como uma novela. Entendeu? Então, hoje eu oro para ti o seguinte... Senhor, se eu não puder anunciar a mensagem do Evangelho através do meu casamento, se não tiver uma pessoa, hoje eu entendo isso, se não tiver uma pessoa, um homem, que entenda que o casamento é para anunciar essa mensagem, se ele não tiver essa mesma plataforma que eu para construir isso aqui, também não caso. Se ele não compreender o nosso chamado de anunciar o Evangelho através desse relacionamento, não faz sentido para mim. Mas se tiver um homem com esse mesmo coração, com esse mesmo propósito, você conecta comigo. Senão, estou fora. E, Lorena, e se não nada der certo? E se tu passar a maior vergonha da internet? Eu não vou passar vergonha nenhuma na internet. Porque a mensagem que eu estou anunciando como solteira é de Cristo e a igreja. Eu até pensei em colocar na minha Bíblia assim, eu estou me preparando para o meu noivo. O noivo daqui ou Jesus, quem chegar primeiro. Brincadeira. Muito bom. Mas é muito verdade. É muito bom. isso. Olha só, antes de encerrar, eu quero fazer uma coisa rapidinho aqui. Tu vai ter que me ajudar. Tá. Eu vou abrir para umas perguntas, mas você tem que responder. Eu vou colocar o cronômetro em 20... As respostas mais sintéticas, mais rápidas que tu conseguir. Ai, Jesus. Eu vou botar 20 segundos. Tá, qualquer coisa tu corta o fio do microfone. Exatamente. Vamos lá. Para tu me ajudar, para deixar eles participarem, ok? Tá, fechou. Okay. Compromisso? Compromisso, fechou. Então tá, perguntas? Jesus me usa, Senhor. Vai, faz, Karina. Olha, gente, eu tô aqui passando vergonha, Thaisa, viu? Se vocês não quiserem passar vergonha junto, aí não vai dar certo. Vamos, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Sabe o que vai acontecer, Nada. pastor? Sabe o que vai acontecer? Elas vão lá no meu direct. Ela vai, é verdade. Não, sabe o que é pastor, legal? eu tava na reunião lá. Exatamente. E aí eu fiquei com vergonha de perguntar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Não vou responder no direct, logo avisando, tá? Exatamente. Não vou responder Até no porque eu acho que o mínimo que a sua posição de vir aqui falar deveria incentivar as pessoas a fazer uma pergunta, né? Porque você já está aqui para responder. Fica em paz, cada um com o seu processo. Então, não temos perguntas. Valentina, tu não vai fazer pergunta, né, filha? Porque você está solteira, né, meu amor? Eu tô? Então tá bom. Sim. Gente, vamos continuar aqui. Pesada, hein? Em breve. Ela fala mais para me provocar. A Valentina vai casar primeiro que as irmãs aqui, que não sabem o que querem. Não sabem o que querem. Não, mas é isso aí. Primeiro princípio para quem vai casar é saber o que quer, viu, gente? Só para dar um recado aqui.
Exatamente. Uma pergunta, então, eu vou fazer uma pergunta. Tá. Pode responder só com sim ou não, melhor até... Ok. Tá? Você ora pelo seu futuro marido? Sim, precisaria orar mais. Precisava orar mais. Precisa orar mais, porque eu comecei nesse game aí por causa do meu marido. Tô vendo aqui. Vai. Comecei nesse game por causa do meu marido. Quando eu vi, tinha 10 mil mulheres fazendo perguntas, sofrendo, penando. Eu falei, cara, peraí, meu marido, espera aqui um pouquinho que eu vou ajudar aqui as mulheres. Então, eu fiquei um pouco meio dividida entre o meu processo e ajudar as mulheres. Então, eu preciso... Tá orando por ele? Oro por ele, sim. Olha só, 20 segundos. Menos do que eu deveria. Olha, legal. Mais uma pergunta, então. Você uma, tem... Pode, amor? Claro. Claro. Como lidar com a carência? Ah, esse daí 20 segundos Isso é difícil. sacanagem. Não. Tá, eu vou eu dar acho 30. Que eu vou, não, 20 segundos, pode 20, colocar. então vai. Pode botar, mano. Então aceitei o desafio. Não tem outra forma de lidar com carência que não seja se abastecendo do amor de Deus. Vida com Deus. Você tem que ter vida com Deus e não é uma vida com Deus oração meia boca, não. É vida de levar o buraco para Deus preencher. Então, eu falei disso no começo, né? As nossas ausências revelam aquilo que a história que o Senhor quer ter conosco. Para nos preencher. Então, é vida com Deus. Você tá regradinha. Regradinha. Mais uma pergunta. Você tem medo de se frustrar no casamento? Hoje não mais. Não mais. No casamento ou nesse processo Quando de você esperar? se casar. Eu acho que eu vou me frustrar. Eu acho que os relacionamentos têm frustrações. Eu acho que a gente tem que lidar com naturalidade em relação a isso. Tranquilo. Mas assim, não de ter me casado. Porque o motivo de eu ter me casado não é o meu marido. É o evangelho. Então, o evangelho é infrustrável. Sim. Eu imagino até as orações. Deus, mas Deus... Não, calma lá. Você pediu um marido. Não, é porque provavelmente já rolou essa conversa aí, né, com Jesus. Senhor! Tu pediu isso. Na verdade... Sim, bem que eu devia ter ficado sem solteira. Não, eu escuto muito isso de pessoas casadas. Sim, o que eu mais sim. escuto é, cara, tu não sabe. Tu não Sabe que é ser Tu feliz. sabe, tu não sabe que é ser feliz. Mas é isso. Mas eu acho que é... Ah lá, uma pergunta. Pode, deve? Criou coragem. Sim. 20 segundos. Eu tenho vontade de ser mãe. Eu tenho, inclusive, palavras de pessoas que oraram por mim, que me viram. E eu tenho uma menina na minha mente. E o Senhor, Ele fala muito comigo em imagens, assim. Então, eu já vi uma menina. Não sei. Bora ver, né? Pode ter sido só fruto do meu desejo e tal, mas pode ter sido Deus que tenha me dado também. Legal. Mas eu já vi essa menina e quando eu fui para o Moriá, que o Senhor falou sobre esse ministério com mulheres, a moça que me aconselhou também disse que me via como uma menina. Não sei, ela tem até nome. Clara, vai ser o nome dela, se eu tiver. Legal demais, legal demais. Agora pronto, acabou, agora pronto. A gente vai sair daqui meia-noite. Que ela não ia poder perguntar no Instagram. Vai. Não, a minha pergunta é se você acha que existe uma pessoa certa. 20 segundos. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? É muito comum. Eu acho que não existe só uma pessoa, não. Eu acho que existe princípios. Deus se move por princípios e valores. Né? Então, quando você encontra alguém que está alinhado com seus princípios, com seus valores, com aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, está alinhado com o seu propósito, essa é a pessoa certa. Eu acho que às vezes as pessoas acabam se escorando muito nesse negócio e esquece que o lance é fazer dar certo, né? Sim, eu lance. acho que quando você lê esse livro que eu li, que é Quando Pecadores Dizem Sim, até a pessoa mais certa que você vai ter, ela vai ser muito errada. Então, não tem que criar muitas expectativas da pessoa certa. Eu acho que você tem que ter o mínimo aceitável para entrar numa relação. Boa. Mínimo aceitável. Mínimo aceitável, legal. Mais alguma pergunta? Não? Vocês não vão fazer a pergunta da lista, não acredito. Qual que é a pergunta da lista? É a que as mulheres mais fazem no Instagram. Qual que é? A top one. Fala. Tipo, acho que tem que ter uma lista de pedir para Deus o que tem na lista. Boa, essa é boa, essa é boa. Fez lista já? O que tem na Eu tua já lista, tenho a minha Lorena? lista, eu já tenho a minha lista. Ô, Bloco Thiago, de rapidinho notas. pra encerrar. O que tem na tua lista? Eu tenho uma palavra sobre essa questão de lista, né? Eu tenho uma lista, né? Para me ajudar a entender, assim, porque tudo na vida você tem que ter uma persona, né? E aí você não sabe que você vai acertar tudo, né? Já. Para Deus? Não, Já pra alguém. falei. Eu tenho diários de oração, né? Eu escrevo muito aquilo, a minha experiência com Deus. E eu também tenho um diário que eu vou mostrar para o meu futuro marido, tipo, de momentos que eu vivi assim com Deus e em relação a esse processo que eu quero que ele... Eu sou muito da escrita, né? Muito. Sou muito Quer da dizer, não escrita. sei. Muito. Ele falou com concordata assim, nossa, não sabia que não sabia disso. Eu sou muito da escrita, então eu escrevi algumas coisas que eu vou mostrar para ele. E algumas até publiquei na internet. Uma ela tá palavra sobre a lista? Você vai falar isso pra ela?
Agora? Não, eu invito Não, vamos, 10 a gente segundos. vai marcar 10 segundos. 10 segundos. Tá, mas a gente pode marcar um. Você pode fazer uma Ela lista. tem que vir pregar aqui uma hora dessa, né? Pra gente aí. Vai ser legal, tá? O convite. Você pode fazer uma lista, não tem problema nenhum, faça. Você pode pedir para Deus e tal, enfim. Porém, eu acredito que você tem que fazer uma segunda lista. A segunda lista é quem esse cara que você escreveu, qual a mulher que vai estar do lado dele. Se você for essa mulher que ele escolheria, então você está no caminho certo. Senão reduz a tua lista. Essa é pra aplaudir. Muito legal. Boa. Se o cara da tua primeira lista não escolheria essa mulher da segunda, então, se for para aumentar a régua, aumenta a sua também. Gente, que absurdo. Agora começou a ficar bom. Felipe, quer fazer pergunta? Na verdade, a gente tem que orar sempre, né, irmão? Não é só... É o estilo de vida. Então, assim... É porque ele orou pouco. É que ele orou pouco. Tá, Entendeu? Ele orou é porque você tem que orar... A oração, ela é o estilo de vida do crente, entendeu? Então, assim... Ele ora para namorar, ele ora namorando, ele ora quando ele está casando. Assim, quando está falando de orar para receber uma direção de Deus sobre se é aquela pessoa ou não, vai muito dessa mentalidade que a gente tem que confrontar da pessoa certa. Tá? Porque você vê um defeito na pessoa, você fala, meu Deus, não é a pessoa certa. Entendeu? E também, às vezes, você se apaixona por uma pessoa loucamente e fica sem noção e não consegue nem mais ouvir a Deus nesse processo. Então, eu penso que a oração, ela é um estilo de vida do casal. Mas aquele lance da pessoa Isso, conheceu alguém... eu acho que a pergunta dele mais específica seria assim... Antes, né? Por exemplo, eu conheci alguém e a gente já criou-se ali um ambiente, um clima... Sim. Eu oro para saber se aquilo ali tem futuro, vai prosperar ou não. E aí você acha que dentro desse ambiente, dentro desse contexto, Deus, pelas experiências que você inclusive já escutou, Sim. Deus falaria que sim ou que não? Eu acho que quem escolhe quem você vai casar é você. Então Deus não é que Deus não faria algum tipo de ingerência nisso? Na verdade, assim, eu acredito que Deus abençoa as nossas decisões alinhadas com o propósito dele. Mas eu não acho que Deus escolhe uma pessoa para você casar no sentido de dizer você vai casar com essa pessoa. Ele sabe quem a gente já escolheu. Aí isso aí é uma parada de predestinação muito louca que a gente não vai entrar. Mas Deus, ele tem uma coisa chamada presciência, né? Deus sabe quando Pedro disse, eu vou te negar, ele vai me negar 3 vezes antes do galo cante, ele já tinha visto essa cena. Né? Porque Deus não está no nosso tempo, ele está fora do tempo. Então, ele já viu o primeiro até o último dia da nossa vida. Ele sabe quem vai escolher por ele e quem já veio para cá e não vai escolher por ele. Imagina o seu marido, se ele não sabe. Claro que ele sabe. Então, mas quem toma a decisão é você. Eu acho que é importante você entender isso. Porque vai que dá um BO lá no seu casamento e fala, aí, Deus, a pessoa que tu me deu, entendeu? Foi que nem o Adão lá. Olha aí, a Eva que tu me deu. Não, foi você que escolheu. Fora a Eva, que só tinha ela no jardim, o resto todo mundo você escolheu, tá, com essa pessoa. Mais alguma? Vamos lá. Olha aí. Sério isso. Calma, deixa ela falar ali. Qual é seu nome? Mara, vai lá, Mara. Você acha que o homem serve para casar e está na igreja? Para fazer casa dentro da igreja? 20 segundos. Dentro da igreja, não. Dentro do reino, sim. A igreja não é o reino, ok? Então, por exemplo, lá no Instagram tem milhares de pessoas do reino de Deus que não estão nessa igreja, ok? Mas eles fazem parte da igreja de Jesus na Terra. Então, como eu falei para vocês, casamento não é sobre felicidade. Casamento é uma mensagem do evangelho. Então, se você não entender a mensagem do evangelho... Como você vai casar com uma pessoa que não entende que o casamento é sobre Cristo e a igreja? Como você vai alfabetizar essa pessoa para casar com ela? Achei muito legal o fato de... Não necessariamente na igreja, mas no reino. No reino, no reino. Então, assim, mulheres que querem se casar... Então, assim, cara, tu tem que estar atenta no que Deus está fazendo no reino. Não Filha, na igreja. Qual a tua pergunta? Não envergonha o pai. A pergunta que... É isso? A pergunta que eu estou mais cansado de ouvir. Obrigada, Valentina. Então, eu acho que... Eu não ouço tanto, mas ele está falando... Deixa eu ver se eu entendi. No Instagram, No né? Instagram? O que eu mais discuto no Instagram é pessoa certa, lista, né? Eu acho que essas pessoas, assim, eles têm muito essa ideia da alma gêmea, entendeu? Sim. Só existe uma pessoa... Quem tem essa ideia da alma gêmea aqui? Alguém Quem tem? é que vai levantar a mão Porque agora? se alguém tiver, eu quero indicar um vídeo que eu assisti de um filósofo que é um negócio fantástico, chama Amor e Solidão, o nome do vídeo dele, do Pedro Calabres. E ele fala sobre a origem
do inconsciente coletivo da alma gêmea. Ele explica isso. Então, não é só dentro do cristianismo que tem esse pensamento da pessoa certa. Porque a pessoa certa tem essa raiz da alma gêmea. Em todas as culturas tem esse inconsciente coletivo de que existe uma alma gêmea para a pessoa. Mas isso não é verdade. Essa é a pergunta que ela mais escuta. Essa pergunta que eu mais escuto são de... tem muita mulher virada doida, assim, dentro desse contexto aí, principalmente as crentes são as mais doidas, né? Porque elas espiritualizam tudo, assim, sabe? Cara, é um negócio assim, porque não tem como eu falar mais. Mas é um negócio, assim, bizarro que a gente enxerga, assim, sabe? De mulheres, assim, que... Vamos colocar aqui... Deus... Tem uma frase que acontece muito. Deus me escondeu. Não tem essa? Já ouviu isso? Cara, eu não consegui ninguém porque Deus me escondeu. Já viu isso? Não. Essa não. Vocês nunca viram isso, Não. gente? Não, tem até uma trend no Instagram que o meu marido está orando para que eu não conheça ninguém e a oração dele está forte. Não, o Cupido não, é esse aqui. O meu marido está me orando Tá bem tanto crente, né? por mim. É uma trend de crente. Meu marido está orando tanto para que eu não conheça ninguém e a oração dele é forte. É tipo, como se Deus... Aí eu vou lá no Instagram da moça. Mas se já está escrito, né? Só para provocar. Você... Aí o cara... Aí a mulher, eu tô escondida em Deus. Tá, ela diz que ela quer casar, tá? Ela diz que ela quer casar. Aí ela tá lá no Instagram e tal, e fala assim, porque eu tenho certeza que o Senhor vai providenciar na minha vida, e aquela coisa toda. Aí eu vou lá no Instagram dela, Instagram fechado, a menina não sai de casa, a menina não conhece ninguém. Falei, cara, não é Deus que tá te escondendo, meu. Tá mofada. É tu que tá te escondendo. Então, para de botar Deus no teu rolê, entendeu? Então, cara, como é que ela espera que ela vai casar? Que o cara lá vai bater na porta da casa dela? Não vai, tem que se relacionar, tem que se conectar com pessoas, tem que estar com o Instagram aberto, tem que estar com foto bonita, tem que estar em dia, entendeu? Hoje, a forma das... Olha, deixa eu falar uma coisa. Sabe como é que as pessoas... Não precisa explicar o que seria em dia. Em dia? Segue. Não precisa explicar o que é. Aí vocês já entenderam? Em dia com a sobrancelha, em dia com o cabelo, sim. em dia com a depilação, em dia com a unha, em dia com tudo isso, mano. Ser mulher é uma função, gente. Coloca isso na cabeça de vocês. Ser mulher é uma função. Se você não quiser, entendeu? Pede pra sair. Boa. Então tá, gente. Estamos chegando ao fim. Tenho certeza que foi um bate-papo muito abençoador. Foi muito legal. A gente gravou, vai estar disponível depois em 4K. Olha só, chiquérrimo. Vai ser para internet? Sim. E a gente... Bom, vamos ver. Vamos ver. Esse negócio desse precisar se depilar, acho que não faz um corte. Na perna, pastor. Na Faz um perna. corte. No baixo do braço. Pega um presentinho ali para nós. Você está se ataviando para o seu noivo, Jesus, entendeu? E o seu noivo aqui da terra vai desfrutar do que você está fazendo por Jesus. É isso. Lorena, você foi extraordinária. Obrigada. Hoje. A gente quer te agradecer muito. Vamos aplaudir ao Senhor. Falou de verdade mesmo, de verdade, assim, é impressionante ver como Deus te deu muita sabedoria, muita graça para poder suportar isso que você viveu até aqui e de virar a chave, como a gente mencionou, para poder abençoar as pessoas. E hoje a gente foi muito abençoado por você. A gente espera que Deus possa retribuir grandemente. Isso é só um presente singelo. E as portas estarão sempre abertas, né? Com certeza. O Damas aqui, com certeza, vai te chamar. A gente vai te incomodar mais. Então, obrigado mesmo. Deus abençoe. E é isso, gente. Amém? Tamo junto, viu? Valeu. Amém. Glória a Deus. Perguntas...